Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 48 da playlist de aulas do sexto ano. E o assunto hoje é a comparação e a ordenação de números decimais. Vem comigo! Algumas aulas atrás, nós vimos aí a comparação e a ordenação de frações. Agora nós vamos trabalhar a comparação de números decimais e para fazer essa comparação, a gente vai estar usando o sinal de maior, de menor ou até mesmo o sinal de igualdade, certo? E para fazer a ordenação, a gente vai colocar em ordem crescente ou decrescente. Crescente, que é do menor para o maior, e decrescente, que é do maior para o menor. Tá certo? Bom, para a comparação e ordenação de números decimais, é mais fácil, é muito mais fácil do que com frações. Porque a gente só tem duas situações a considerar. Primeiro, a gente vai olhar para as partes inteiras do número. E se elas forem diferentes, fica fácil de comparar, porque quanto maior for a parte inteira do número, maior será aquele número. Então, olha só. Aqui eu tenho o número 4,1. A parte inteira desse número é o 4. Tá? Vamos olhar só para a parte inteira. Tá? Eu não estou considerando o que vem depois da vírgula. Não estou considerando a parte decimal. Então a parte inteira aqui é 4 e aqui é 2. Bom, 4 inteiros não é maior que 2 inteiros? Então a gente vai usar aqui o sinal de maior. 4 inteiros e 1/10 é maior que 2 inteiros e 51 centésimos, correto? Olha só esse outro exemplo. De novo, a gente tem partes inteiras que são diferentes. Aqui a parte inteira é 0, aqui é 1. Bom, o 0 não é menor que o 1, então 521 milésimos, né? Esse número todo, ele é menor que 1 inteiro e 3/10, tá? O 0,521 é menor que 1,3. Por quê? Porque aqui eu tenho 0 inteiros e aqui eu tenho 1 inteiro. Tá certo? Então, falou em partes inteiras, né? Partes inteiras que são diferentes, é muito fácil de comparar, tá? Quanto menor for a parte inteira, menor vai ser o número e assim por diante. Agora, e se essas partes inteiras, se elas forem iguais? Bom, se as partes inteiras forem iguais, aí a gente vai comparar a parte decimal, tá? Vamos comparar só aquilo que vem após a vírgula. Então, a gente começa aqui olhando para a parte inteira. Aqui tem 1 inteiro e aqui também tem 1 inteiro. Partes inteiras que são iguais. O que a gente vai fazer? Vamos comparar, então, a parte decimal. E aí vem um detalhe, tá? Que vai ajudar bastante. Quando você for comparar a parte decimal, você vai acrescentar zeros no final da parte decimal para que todos fiquem com a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Aqui eu tenho só 2 algarismos, não tenho? Aqui eu tenho 3. Então, para eu fazer uma comparação justa, a gente vem aqui no final do número, né, e acrescenta aqui 0. Então, agora a gente tem a parte decimal com 3 casas e aqui também com 3 casas. E vamos comparar, né, depois de acrescentar o 0, vamos comparar a parte decimal. Aqui eu tenho 410, aqui eu tenho 41. Bom, 410 é maior que 41, correto? Então, vamos colocar aqui o sinal de maior. Então, 1,410 é maior que 1,041. Reparem que os números são formados pelos mesmos algarismos, né? Mas o fato de eu ter 0/10 aqui faz com que esse número seja menor que esse que tem 4/10, né? A posição do algarismo faz toda a diferença. Olha só, mais um número aqui que tem a mesma parte inteira. Então, eu tenho 1 inteiro e 11 centésimos, 1 inteiro e 2/10. Então, a parte inteira ela é igual, 1 e 1, está empatado, né? Para a gente saber qual dos dois números é o maior ou menor, a gente vai comparar a parte decimal. Então, aqui eu tenho 2 casas decimais, 2 algarismos. Aqui eu tenho um só. Então, o que eu vou fazer? Bom, vou colocar um 0 aqui no final para ficar 2 e 2, 2 casas decimais. E aí a gente compara essa parte decimal. Aqui na parte decimal a gente tem o 11 e aqui a gente tem o 20.
Bom, o 11 ele é menor que o 20, tranquilo? 11 é menor que 20. Então, ficamos assim, ó, que 1,11 é menor que 1,20. Né? Faz todo sentido. Se a gente fosse pensar em dinheiro, né? R$1,11 é menor que R$1,20. E para finalizar aqui a gente tem, ó, mais dois números decimais para a gente fazer a comparação entre eles. A gente vai primeiro olhar para a parte inteira. Bom, a parte inteira ela é igual, tá? Partes inteiras são iguais. Nesse caso a gente deve comparar então a parte decimal. Então a gente vem aqui para a parte decimal, a gente tem aqui o número 30. Duas casas decimais, dois algarismos. Aqui só tem o número 3. Então, para ficar justo, a gente vem aqui, ó, e acrescenta o zero aqui no final. E aí também ficou 30, tá? Então, 0,30 e 0,3 são iguais, tá? Se a gente acrescentar o zero aqui no final, também vai ficar 30. Então, 30 na parte decimal, 30 na parte decimal, eles são iguais, esses dois números. Bom, isso a gente já tinha visto, né? 0,3 é igual a 0,30, que é igual a 0,300. Foi uma propriedade aí dos números decimais que nós já tínhamos estudado. Bom, de teoria é isso, gente. Não tem mais o que falar, tá? Eu vou comparar então números decimais, eu tenho que olhar essas duas situações. Se as partes inteiras forem diferentes, eu comparo só as partes inteiras. O maior número vai ser o que tiver a maior parte inteira. Se as partes inteiras forem iguais, aí eu vou comparar as partes decimais, lembrando de acrescentar um zero para deixar todos os números com a mesma quantidade de casas decimais, tá? E aí a maior parte decimal vai ser do maior número. Deu para entender? Agora a gente vai para exercícios. São 5 exercícios que eu separei aqui para a gente trabalhar. Eu vou colocar na sua tela. Gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse fazer e depois desse play para verificar se está certo. Só, então esse primeiro exercício, a gente tinha que comparar os números decimais, né, colocando o sinal de maior, menor ou até mesmo o sinal de igualdade. Então, olha só, primeiro a gente vai olhar para a parte inteira do número. Então, a gente vem aqui, né, a gente percebe que o primeiro número tem 0 na parte inteira, o segundo número tem o 1 na parte inteira. Bom, se as partes inteiras são diferentes, o 0 ele é menor que o 1, tá? Então, 0,2 é menor que 1,257, né? A parte inteira desse número é menor que a parte inteira desse. Agora, na letra B, os dois números têm a mesma parte inteira. Se os dois números têm a mesma parte inteira, aí a gente vai olhar para a parte decimal. A parte decimal aqui, ó, tem só um algarismo, aqui tem 2. Então, o que a gente faz? A gente primeiro acrescenta um zero aqui no final do 7, né? Após o 7, para ficar duas casas decimais e duas casas decimais. Aí a gente compara essas casas decimais. O 70, ele é maior que o 7. Então, 2,70 é maior que 2,07. Ou seja, 2 inteiros e 70 centésimos é maior que 7 centésimos. Concorda? Aqui a gente tem 70 centésimos. Aqui nós temos 7 centésimos. Aqui na letra C, ó, 3 inteiros e 1/10. Bom, 3 inteiros e 1/10, ele pode ser escrito como 3 inteiros e 1/10, né? 3,1. E aí a gente percebe que é exatamente igual. Então, 3 inteiros e 1/10 é a mesma coisa que 3 inteiros e 1/10, 3,1. Sinal de igualdade aqui. Tá bom? Vamos lá, letra D. Aqui a gente tem 78 centésimos. Vamos ver se vocês se recordam, ó. Quando a gente tem uma fração decimal, a gente pode escrever na forma de número decimal. A quantidade de zeros que eu tenho aqui embaixo equivale à quantidade de casas decimais, de algarismos após a vírgula. Aí eu coloco os algarismos da direita para a esquerda. Eu coloco o 8 aqui na última casa decimal, o 7 na primeira casa decimal, e como não tem mais algarismos para a gente preencher, completa com 0. Agora vamos comparar, ó. Esse número 0,78, né, ou seja, 78 centésimos, na parte inteira dele a gente tem o 0. E esse aqui a gente tem na parte inteira o algarismo 1. Bom, se as partes inteiras são diferentes, tá, a gente só compara as partes inteiras. 0 é menor que 1, ou seja, 78 centésimos
é menor que 1 inteiro e 78 centésimos, né? Aqui a gente tem, ó, dois números muito parecidos. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba colocando o sinal de igualdade, mas eles não são iguais, ó. A parte inteira desses dois números é a mesma, 5 para cada lado. 5 inteiros e 5 inteiros. Aí a gente vai comparar a parte decimal deles. Aqui, ó, tem a parte decimal com 3 algarismos, aqui também. Então a gente já não precisa nem preencher zeros, é só a gente comparar as partes decimais. Eu tenho aqui 236 milésimos, 236 milésimos. E aqui 263 milésimos. Bom, 236 é menor que 263, né? Então, 5 inteiros, 236 milésimos, é menor que 5 inteiros e 263 milésimos. E por fim, a gente tem aqui mais dois números decimais. Os dois têm a mesma parte inteira, né? 2 inteiros. Aqui a gente tem 2 centésimos, aqui 2 milésimos, ó. Para ficar justa a nossa comparação, a gente vem nessa parte decimal aqui, ó, e preenche um zero. E aqui a gente já tinha três casas decimais, né? 3 algarismos após a vírgula. Bom, uma vez que a gente preencheu o zero, fica fácil de perceber que a gente tem aqui 20 e aqui tem o 2. 20 milésimos é maior que 2 milésimos. Então, 2 inteiros e 20 milésimos é maior que 2 inteiros e 2 milésimos. Perfeito? Deu para entender, gente? Conseguiram fazer esse exercício? Acertaram, não acertaram? Estão com dúvida? Qualquer coisa, deixa um comentário aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, né? Deixe o seu joinha também. Ajuda o professor aí a divulgar esse projeto de aulas para o sexto ano. Vamos lá para a questão número 2. Nessa questão número 2, foi colocado aqui para a gente, né, em cada item, 3 números decimais e a gente precisa colocar eles em ordem crescente. Bom, reparem que os números decimais são muito parecidos, tá? Todos com a mesma quantidade, com os mesmos algarismos. A mesma quantidade não, porque tem um aqui que está com menos algarismos. Mas todos têm os algarismos iguais. E isso está aí justamente para a gente acabar se confundindo. Bom, colocar em ordem crescente é colocar do menor para o maior, né? A gente vai subir. Então, vamos começar comparando as partes inteiras. Olha só, os 3 números têm a mesma parte inteira. Tranquilo? Então, a gente vai comparar então só a parte decimal agora. Na parte decimal, ó, todos eles já têm 3 algarismos. Ó. 3 algarismos, 3 e 3. Eu não preciso nem preencher com zeros aqui. Então, é só ver qual é a menor quantidade de milésimos que eu tenho. Aqui eu tenho 30 milésimos. Aqui eu tenho 300. E aqui eu tenho só 3. Então, o menor deles é esse aqui, né? Então, 0,003, né? 3 milésimos, é menor que o 0,030, que 30 milésimos, que é menor que o 0,300, 300 milésimos, certo? Então, a gente fez aqui uma ordenação. Tá? Além de comparar os números decimais, a gente também está colocando eles em ordem, né? Estamos fazendo aí a ordenação. A letra B, ó, mesmo raciocínio. A gente olha aqui para a parte inteira dos números e a gente percebe que todas elas são iguais. Então, a gente precisa comparar apenas a parte decimal. Aquela que tiver uma maior quantidade de milésimos vai ser o maior dos números, tá? E que tiver a menor quantidade de milésimos, o menor dos números. Aqui a gente tem 101 milésimos, aqui a gente tem 110 e aqui 11. Bom, dos 3 aqui o menor é o 11, né? Então 3,011 é o menor de todos. Depois vem o 3,110 e por último o 3... Opa, coloquei errado. 3,110 ele é o maior, né? No meio aqui vai ficar o 3,101. Agora sim, né? Então, 11 milésimos é menor que 101, que é menor que 110. Então, a gente está colocando aí os números em ordem crescente, do menor para o maior. E o item C é a mesma ideia, tá? A gente vai primeiro completar aqui, ó. Repare que todos têm a mesma parte inteira, né? 7, 7 e 7. Então, a gente vai olhar para a parte decimal. Olhando para a parte decimal, a gente vê que esse número tem 3 algarismos, esse tem 3 também, só que esse aqui só tem 2 algarismos. Então a gente vem aqui e preenche com 0.
Agora que todos têm a mesma quantidade de algarismos, a gente compara as partes decimais. Aqui a gente tem 10 milésimos, aqui a gente tem 100, aqui a gente tem 101. Tá? Então esse aqui é o menor de todos, né? O 7,010, porque ele só tem 10 milésimos. Ele é menor que 7,100, são 100 milésimos, que é menor que 7,101, que aqui são 101 milésimos. Tá certo, gente? Deu para entender, então, nosso exercício número 2? Vamos lá para a questão 3. Uma questão aqui da OBMEP, né? Qual dos números, né? Qual dessas 5 opções aqui, é uma questão de múltipla escolha, apresenta um número que é maior que 0,12 e menor que 0,3. Tem que ser um número que está entre o 0,12 e o 0,3. Bom, para isso a gente tem que comparar, né? Temos que comparar esse intervalo que foi dado com as opções, com as alternativas que nos foram fornecidas. Como que a gente vai fazer essa comparação? A primeira coisa é a gente olhar para a parte inteira. Bom, todos os números têm a mesma parte inteira aqui, que é zero. Todos eles têm o zero na parte inteira. Então agora a gente vai comparar a parte decimal. E se for necessário, a gente vai acrescentar zeros. Então olha só, aqui ó, eu tenho na parte decimal 3 algarismos. E nesse aqui também eu tenho 3 algarismos. Então, para efeito de comparação, fica mais fácil se a gente acrescentar os zeros e deixar todas as alternativas e também os números que foram dados aqui no início, todos com 3 algarismos após a vírgula, tá? Fica muito mais fácil de comparar. Então, aqui ó, a gente tem só um algarismo, a gente vai acrescentar 2 zeros. Aqui a gente tem 2 algarismos, a gente acrescenta 1. E aqui a gente tem 2 algarismos, vamos acrescentar 1. Então, agora a gente tem as opções 0,013, 0,700, 0,290, 119 e 310. Beleza? Bom, aqui nas opções é a mesma coisa. Ó. A gente tem 2 algarismos após a vírgula, vamos acrescentar o zero, vai ficar 120. E aqui vamos acrescentar 2 zeros, vai ficar 300. Olha só como fica bem mais fácil agora se a gente pensar na parte decimal. A parte decimal aqui é 120 e 300. Então eu tenho que encontrar um número que está entre o 120 e o 300. Vamos lá, ó. O 13. O 13, ele está entre 120 e 300? Não, né? O 13 aqui, ó, 13 milésimos no caso, é menor que 120 milésimos. Então, esse aqui não serve para a gente. Beleza? Porque ele é menor que 0,120. E o 700? 700 pode ser a resposta correta? Também não, né? 700 milésimos é maior que 300. Então, 0,7 ele é maior que 0,3. Então, eu não posso pegar a alternativa B, porque já saiu do intervalo que a gente quer, né? A gente quer um número que seja maior que 0,120 e menor que 0,300, né? Maior que 120 milésimos, menor que 300 milésimos. Pode ser a letra C? Pode ser a letra C, né? Porque o 0,290, olha só, ele é maior que 0,120, certo? Então, 0,120, ele é menor que 0,290. E, ao mesmo tempo, o 0,290, ele é menor que o 0,300. Certo? Então, 290 milésimos é maior que 120 milésimos e menor que 300 milésimos. É esse o número que a gente estava procurando. Então, ficamos aí com a letra C. Bom, não podia ser a D, né? Porque aqui a gente tem 119 milésimos, é menor que 120. Não podia ser a E, porque aqui a gente tem 310 milésimos, que já é mais que 300 milésimos. Então, ficamos com a C. Vamos lá, quarta questão. Bom, a nossa quarta questão fala assim, sabe-se que a altura máxima permitida para um veículo passar por baixo de uma passarela é de 4,5 metros. Tá? Um caminhão de 4,58 metros de altura e um ônibus de 4,43 metros de altura trafegam em uma via em direção a essa passarela. Tá? A passarela que a gente fala seria tipo um viaduto, né? Bom, vocês viram aí na imagem. Qual dos veículos conseguirá passar por baixo da passarela e qual precisará desviar o seu caminho? Bom, vai conseguir passar por baixo da passarela aquele veículo que tiver uma altura menor, né, que é a altura da passarela. Então a gente precisa comparar esses números para saber qual deles é menor que
que 4,5. Bom, falou em comparação de número decimal, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a parte inteira. Bom, todos aqui têm a mesma parte inteira. Se a parte inteira é a mesma, a gente vai olhar agora para a parte decimal. Tá? Aqui a gente tem uma parte decimal só com um algarismo, aqui tem 2 e aqui tem 2. Então a gente vai preencher aqui com 0 para ficar mais justa a nossa comparação, né? Todos os números com a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Bom, agora comparando somente a parte decimal, aqui a gente tem 50 centésimos. Bom, 58 é maior que 50, não é? Então eu posso dizer que 4 inteiros e 58 centésimos é maior que 4 inteiros e 50 centésimos. E aqui, em relação ao ônibus, a gente tem 4 inteiros e 43 centésimos, que é menor que 4 inteiros e 50 centésimos, certo? Então, olha só, vamos pensar agora. Quem vai passar embaixo da ponte? Aquele meio de transporte, né, que tiver uma altura menor que da passarela, do viaduto, da ponte, enfim, da ponte não, né, mas do viaduto ou passarela. Então, o caminhão, ó, ele vai passar por debaixo da passarela? O caminhão não, porque ele tem uma altura maior que a passarela, né? A altura do caminhão é maior que a altura da passarela. Então, o caminhão vai ter que pegar um outro caminho aí. Vai ter que sair dessa via que ele está e pegar um outro caminho, porque senão ele vai ficar... não vai conseguir passar, né, embaixo da passarela. Já o ônibus ele tem uma altura menor que a altura da passarela. Então, o ônibus consegue passar, né, por debaixo da passarela. Então, esse aqui passa, né? Vou deixar assim. E é isso. Bem simples esse exercício, né? E a última questão é uma questão aí de verdadeiro ou falso. Presta bastante atenção, tenta marcar, né, tomar a sua decisão aí se é verdadeiro ou falso. Vamos então fechar a nossa aula com esse exercício, verificando se as afirmações que foram feitas elas são verdadeiras ou falsas, né? Bom, 3,475 é maior que 3,405. Para a gente comparar dois números decimais, a gente primeiro compara a parte inteira. A parte inteira ela é igual, né? Nos dois números. Aí sim a gente vai então comparar a parte decimal. Aqui a gente tem 3 inteiros em cada número, beleza. Vamos para a parte decimal, 475 milésimos, 405. Bom, 475 é maior que 405. Então essa aqui, verdadeira, né? Letra A, verdadeira. Vamos lá para a letra B. Aqui, ó, 4 inteiros e 3 décimos, eu posso escrever como 4,3. 4 inteiros e 3 décimos, tá? Comparando esses números, a gente tem aqui na parte inteira que os dois têm 4 inteiros. Então, a parte inteira dos dois números é a mesma. Vamos comparar a parte decimal. Na parte decimal, aqui a gente tem 3 décimos. Aqui tem só 1. Bom, 3 é maior que 1. Então, 4 inteiros e 3 décimos, ele é maior, né, do que 4 inteiros e 1 décimo. Então, ó, 4 inteiros e 3 décimos, ele é maior que 4 inteiros e 1 décimo. Isso aqui é falso, né? Letra B, falso. Na letra C, ó, 9 inteiros e 19 milésimos é maior que 9 inteiros e 19 centésimos. Vamos ver isso aqui, ó. Comparando a parte inteira primeiro, os dois números têm 9 inteiros. Então, a parte inteira ela é igual nos dois números. Aí a gente vai comparar a parte decimal, só que aqui, ó, tá na forma de fração, né? Vamos ajeitar isso aqui. Isso aqui seria 9,19, né? 19 centésimos, certo? 9 inteiros e 19 centésimos. Bom, comparando a parte decimal, aqui a gente tem uma parte decimal com 3 algarismos, aqui só tem 2. Então, o que a gente vai fazer? Preencher com 0. Vai ficar 9,190. Vamos lá, então. Ó. 19 milésimos, ele é menor que 190 milésimos. Portanto, essa afirmação aqui, ela é falsa também, ó. Olha só o que a gente tem aqui. 9 inteiros e 19 milésimos é menor que 9 inteiros e 190 milésimos, né? Então, a letra C também é falsa. Vamos para a letra D. Bom, 1,27, 1 inteiro e 27 centavos e 27 centésimos é maior que 1 inteiro, né? Lógico, se a gente fosse pensar em dinheiro, né, gente? R$1,27 é maior que R$1. Não tem nem dúvida essa aqui, né? Mas se a gente quiser, a gente pode usar o mesmo procedimento. Parte inteira dos dois números é a mesma.
Vamos comparar a parte decimal. Aqui a gente tem 2 algarismos após a vírgula. Aqui nem vírgula tem. Nada impede da gente colocar a vírgula e acrescentar 2 zeros, né? Pronto. 27 centésimos é maior que 0 centésimos. Bom, e a letra E, a gente tem 7 inteiros e 15 centésimos e 715 milésimos. Olha só, 715 milésimos, gente, vamos passar isso para número decimal. São 3 zeros, né? 1, 2, 3. Então, 3 casas decimais. Aí a gente começa colocando o 5 na última casa, o 1 na penúltima e o 7 na primeira. E aí preenche com 0 porque não tem mais algarismos. Olha só, vamos comparar a parte inteira dos números. Aqui a gente tem 7 inteiros. Aqui a gente tem 0, tá? Então eu posso falar que esses dois números são iguais? O 7,15, ele é igual aos 715 milésimos? Não é, né? Então essa aqui, ó, ela é falsa também, né? Aqui a parte inteira é 7, aqui a parte inteira é 0. Esse número aqui é maior que esse. Então falso na letra E também. Ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Só essa foi então a nossa aula de número 48 da playlist de aulas do sexto ano. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.